Olá, doutora Wanda Carvalho. Olá, Teresa Batista. Obrigada Está por tudo bem? Está tudo bem, é um enorme gosto de voltar a reencontrá-la, uma pessoa com quem tive o prazer de cruzar durante muitos anos da minha vida profissional, e que me ensinou muita coisa e é a razão pela qual a convidei. Porque eu acho que, tal como eu, muita gente já aprendeu muita coisa consigo, mas já lá vamos. Deixa-me só introduzir aqui um resumo da sua Mas vida. deixe-me agradecer primeiro eu, Teresa, o convite, porque é sempre. Primeiro, é muito interessante encontrarmos outra vez, depois de tantos anos que passámos a encontrar-nos com alguma frequência. Depois deixámos de ver durante uns tempos e eu tenho visto que a Teresa tem feito coisas diferentes e tem tido aí umas ideias, não é só esta, também tem o Deus das coisas pequeninas, das coisas pequenas. Eu Das achei imensa. pequenas coisas. Deus das pequenas coisas, exatamente, Deus das pequenas coisas, como ao livro. E tem sido interessante também acompanhar aqui o percurso e, portanto, a honra é minha de ser convidada, não sei ainda bem para quê, mas se é feito para Teresa, estou cá de bom grado. Obrigada pela confiança. Doutora Não é Wanda nada. Carvalho é licenciada em Psicologia com uma especialização em Psicologia das Organizações, não é? Foi uma licenciatura que concluiu em 2001, depois faz mais tarde uma pós-graduação em Marketing, pelo ISCTE. Esta pós-graduação já aconteceu em 2007. Começa na área da formação pela entrada na Excel Formação, em junho de 2002, onde esteve até 2009, e em 2009 então dá-se a entrada naquele que é o maior importador automóvel em Portugal, que é a CIVA, como responsável da área da formação, e foi aí que tive então o prazer de estarmos juntas, não é? A par disto, sai da CIVA e cria em 2015 a sua própria empresa, que é a VDC Consulting, que é precisamente especializada no recrutamento para a área automóvel, e que faz a par disso também a ONIP, não é? Que é uma empresa que, segundo Trading. percebo, faz trading a nível europeu, também na área automóvel. E naturalmente, eu acho que quando liguei-lhe disse que ia convidar para março mulheres que se destacavam na sua área, e portanto a doutora é uma pessoa que está praticamente excetuando, e mesmo creio eu quando estava na Excel Formação já contactava com o setor automóvel, portanto é uma pessoa que está muito ligada ao setor automóvel, que é, como sabemos, ainda hoje um setor maioritariamente masculino. Mas eu gostaria de começar um bocadinho antes dos automóveis e perguntar-lhe se considera a área da formação uma área importantíssima, porque as pessoas, esta é a minha opinião, não é? Não devem parar de querer aprender e não devem parar de estar disponíveis para que isso aconteça. Este seu gosto pela formação, e porque eu acho que é um dom que tem, portanto a doutora é muito boa a formar pessoas, foi um gosto que lhe veio antes da escolha da psicologia, ou quando já estava no seu curso de psicologia percebeu perfeitamente que era nas organizações do seu ambiente? Teresa, essa pergunta é interessante, porque eu acho que a resposta do que eu ia fazer no futuro sempre lá esteve, mas eu percebi relativamente tarde. Eu lembro-me em criança de dar aulas aos meus bonecos. Eu punha os bonecos todos em linha e dava-lhes aulas. Eu vinha da escola e os exercícios que eu fazia-os para os meus bonecos. Daí, a formação ou aulas demorou muitos anos até eu perceber o que é que queria fazer. Porque também achei que era sempre justiceira, portanto tive muitos anos a achar que ia até que alguns no nono ano começo a ter algumas dúvidas e gostei muito da área das ciências sociais também e lá fui para humanidades, mas sempre sem muita certeza. Quando tive psicologia, gostei muito de psicologia e claramente disse, ok, quero ir para psicologia, não quero ir para direito. Até porque achei que o curso não tinha muito a ver comigo. Eu acho que muita gente que quer ir para direito pensa no direito que vê nos filmes americanos e o nosso direito não tem nada a ver com isso. Não é? Lutar pela justiça e querer sempre o bem ou sobre o mal, não é? É verdade, é isso mesmo, o bem sobre o mal. E eu sempre soube que eu não era capaz de defender alguém que eu não acreditasse, que eu queria que a justiça estivesse acima e não o papel que nós temos que fazer enquanto advogados. Portanto, isso também ficou de lado. Quando vou para a psicologia, curiosamente não ia de todo para a psicologia social das organizações. De todo. Eu ia para a psicologia clínica
porque eu também em tempos quis ir para a judiciária, acho que pouca gente sabe isto, mas era um dos meus sonhos. Ainda cheguei a fazer os treinos para a parte física e queria trabalhar serial killers e afins, portanto, a dada altura, digo, ok, não vou, porque era muito difícil também de entrar na escola de polícias, na altura só entravam 15 pessoas por ano, só uma pessoa em Portugal é que fazia o que eu queria. Vou para a psicologia e trabalho de serial killers. A Teresa está a ver a quantidade de serial killers que nós temos em Portugal, não é? Portanto, não era propriamente algo com muito mercado. E depois percebo que clínica não tinha nada a ver comigo, porque tive uma prova de psicanálise onde eu achei que foi espetacular. Esta foi uma história engraçada. Quando fiz a primeira frequência, sabe quando aquela sensação de que isto correu-me tão bem? Sim. Eu fui tão boa nisto. E quando chega à pauta, Teresa, eu que sempre fui boa aluna, vejo um 8. Meu Deus. Numa pauta de 0 a 20, não é? 0 a 20. 8 Como? em 20. 8 em 20. 8 em 20, não era 8 em 10. Eu, a dada altura, pensei. A confiança era tanta, também da juventude, que pensei. Enganaram-se. Exato, ele esqueceu-se do 1. Quando passaram para a pauta, em vez de 18, puseram 8. E a verdade é que não foi. Portanto, pedi a revisão de prova e o professor disse-me que era um 8-8, que até tive sorte em ter 8. Porque eu, em vez de escrever o que ele dizia nas aulas, fui escrever outras coisas, porque fui ler outras coisas que ele não recomendou. E eu lembro-me que eu fiquei muito mal, decidi que não ia mais às aulas dele e que fazia a cadeira com exame, fiz com exame, e comecei a repensar um bocadinho sobre aquelas áreas e decidi para Sociologia das Organizações. E a dada altura, decidi fazer o curso de formação de formadores. Ainda estava na faculdade. E aí tive a certeza absoluta, ok, é a formação que eu quero fazer. Em que área, não sei. Eu não sei se a Teresa sabe, mas a primeira formação que eu dei na vida foi em Word. Em Word? E a seguir em Windows. Meu Deus. Isso leva aqui uma questão. Na área informática. Que é precisamente essa que é um bom formador, desde que consiga aprender os conteúdos, não é? Consegue dar formação numa área que não é propriamente a sua vocação. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? É uma meia afirmação, não é? Porque é uma meia afirmação. Acabou de dizer que deu formação em Windows, não é? E em Word. Em Windows e em Word, sim. Não é propriamente a sua área, não é? Eu não sei se fui espetacular essa formação, mas eu diria, Teresa, que quem é um bom comunicador e um bom formador, que são coisas diferentes, mas ajuda até um formador ser também um bom comunicador, eu diria, e sabe de pedagogia, eu acho que depois o curso de psicologia também ajuda muito nisso, eu acho que consegue facilmente passar conteúdos. Agora, passa-os tanto melhor, quanto mais confortável está com aquilo que está a dar. Na altura também convenhamos que era um nível bastante básico, até porque as pessoas eram pessoas mais velhas e que não tinham muito contacto com os computadores e, portanto, até ajudou o meu lado de psicologia. Porquê? Porque o que eu fazia, acima de tudo, era desmistificar a ideia do computador, do rato. Eu dava-lhes o exemplo de que o rato podia ser como se fosse, porem lá a mão como se fosse a mão do seu netinho. A ver? Sim. E eu acho que isso foi o sucesso da formação e efetivamente eles gostaram, mas eu acho que é preciso nós estarmos confortáveis com aquilo que vamos dar a falar, senão safamos-nos, mas não somos muito bons, safamos-nos, não é? E portanto, depois então nesse percurso e nesse caminho em que esteve em psicologia, que foi então tirar o seu curso. Fiz o curso de formação de formadores e comecei ainda no curso. E encontrou então o seu caminho que a leva em determinado momento então à CIVA e a liderar a área de formação, e eu fui testemunha da viragem que nesse momento se deu nessa área do importador, porque aquilo que acontecia na altura, e corrija-me se hoje em dia também é assim, se bem que hoje em dia eu creio que há muito e-learning, não é? Mas na altura em que as formações eram muito presenciais, houve uma viragem muito grande, de 180 graus na área da formação, porque o setor automóvel, os vendedores e todas as áreas comerciais que iam à formação vivem muito da ideia generalizada que tem muito pouco para aprender, não é? Portanto, as pessoas vão ali, mas já sabem muito, e na altura recordo-me que a rede de concessionários era dotada de vendedores há muitos anos na sua função, não é? Porque a função de
vendedor de automóvel era uma função muito atrativa, portanto as pessoas conseguiam ter um bom rendimento e, portanto, havia retenção de talento e, portanto, e as pessoas achavam que iam para as formações e vinham iguais, não é? Portanto, aprendiam muito pouco. E depois dá-se essa viragem em que a doutora entra para a área da formação da CIVA e toda a gente começa a ficar um bocadinho impactada com aquilo que está a acontecer e a confrontar-se com novas realidades e com pessoas que trazem ideias novas para o setor automóvel e que passam a tratar, creio eu, a rede de concessionários e de vendedores de igual forma, ou seja, não acharem que estão num patamar superior, mas também não os tratem como se eles estivessem num patamar inferior, não é? Ou seja, falar a mesma linguagem e, inclusive, recolher informação também, não é? Que as pessoas que estão há muitos anos no setor conseguem dar. A primeira pergunta com relação à entrada nessa área da CIVA, que é a A00, não é? Não sei se hoje em dia se chama assim, mas na altura era, que é precisamente então a área. E para quem não sabe, a CIVA é o importador das marcas Audi, Volkswagen, Skoda, Volkswagen Veículos Comerciais, Lamborghini, Bentley, e atualmente fez recentemente, ou em Portugal, trouxe para o grupo também a SEAT, não é? Que é uma coisa que já acontece no resto da Europa, creio eu. Quando entra, não é, para um mundo que na altura era, e continua a ser, não é, o negócio automóvel continua a ser um mundo maioritariamente masculino, e quando de repente lhe entram formandos pela porta dentro, não é, eu recordo dessas formações, de às vezes ser eu e a Beatriz as únicas senhoras, não é? É verdade, é verdade. E portanto quando lhe entram os formandos pela porta dentro, homens, não é? Ainda por cima, uma mulher tão bonita quanto a doutora, não é? E que depois começa, não é? E que depois começa a falar e tem uma conversa com substância. Teve medo nessas suas primeiras formações? Medo, não estou a falar de medo das pessoas, não é? Estou a falar da forma como as pessoas iriam encarar, de que forma uma pessoa que nunca tinha vendido automóveis, não é? Porque as pessoas têm a ideia de respeitar muito quem já vendeu alguma coisa e depois achar que quem nunca vendeu nada que não lhes sabe ensinar como é que podem vender. Como é que foi esse teu primeiro dia? Recorda-se desse primeiro dia? Lembro-me perfeitamente do primeiro dia, Teresa. Do primeiro dia, mais concretamente na CIVA, que não foi o meu primeiro cliente, ou seja, eu vou parar à CIVA porque eu já era fornecedora externa e a dada altura eles convidaram para ingressar. Eu falei com a empresa onde estava e eles sabiam que eu queria especializar-me numa área e na verdade já me tinha vindo a especializar-me no automóvel e facilitaram-me a saída e fui para a CIVA. Mas eu lembro-me do primeiro curso, o curso que eu dava na CIVA era um curso de desenvolvimento pessoal. E era um curso onde eu ia com uma gaiola, assim, não muito grande, assim deste tamanho, e que tinha um ursinho lá dentro. E lembro-me que o primeiro dia que eu entro, e na altura na CIVA não se faziam formações muito diferentes, e as formações eram bastante tradicionais, e portanto o formador era aquela pessoa que ia lá com um PowerPoint e que debitava imensa informação, e os formandos ouviam ou adormeciam conforme o dia ou a hora. E traziam a vinheta para pôr no passaporte. Exato, desde que trouxessem a vinheta para pôr no passaporte. E tendencialmente eram masculinos, tendencialmente eram pessoas mais velhas, portanto este curso eu ainda não tinha 30 anos, e não tinha 30 e eu parecia menos ainda do que aquilo que depois efetivamente tinha. Felizmente depois dos 40, felizmente ou infelizmente, não sei, deixamos de ter esse problema, porque as pessoas notam já a idade, mas naquela altura não se notava nada, antes pelo contrário. E eu lembro-me o curso começava com a dita gaiola em cima da mesa, e as pessoas entrarem e olharem para mim, assim com o ar de quem és tu, e para a gaiola. E eu lembro-me de pensar, oh meu Deus, sempre me disseram que as pessoas aqui eram conservadoras, mas quer dizer, isto também não há de ser tão. Lembro-me também, nesse dito curso, era um curso misto, pessoas do Norte e do Sul, e de entrarem já atrasados dois vendedores, que eu ainda hoje sou o Luís Grego, da VAP, e o Amaro da VAP. Vai só fazer o favor de repetir. Chegaram atrasados 2 vendedores, porque tivemos uma falha de rede. Luís Grego. Sim. O Luís Grego e o Amaro, eu não me lembro do último nome dele, mas lembro perfeitamente da cara deles. E deles entrarem, atrasados. E entrarem com um ar tão...
atrasados, com um ar de poucos amigos. Teresa, eles passaram-me a mim um raspanete. A mim. Porquê? Porque eles não podiam estacionar, não sei se a Teresa se lembra, na altura não, era muito difícil de estacionar lá dentro, as pessoas tinham mesmo que chegar a horas, não sei o quê. E eu lembro-me, na altura eu ainda era externa. E, portanto, sabia lá eu as regras da CIVA, se as pessoas podiam estacionar, não podiam. E eu lembro-me de chegar ao intervalo. Então, eles disseram logo que tinham a dizer, eu só tenho que falar com quem é de cá, lá começou o curso. E lembro-me de chegar ao intervalo e de lhes dizer até para eles irem andando e ficar fechada na sala a pensar: oh meu Deus, onde é que eu me vim meter? Mas que pessoas são estas? O que é que se passa aqui? Chegam, dão um respeito. Eu nunca tinha levado um raspanete como formadora por não conseguirem estacionar. E sentia uma má vontade muito grande das pessoas. Mas a verdade, Teresa, é que esse curso era um curso de 4 dias seguidos. Está a ver há quantos anos é que isto foi, não é? Sim. Para se darem cursos de 4 dias seguidos. E ao fim do 4º dia, esses mesmos 2 formandos, no último dia, como despedida, ofereceram-me um presente. Compraram umas vaquinhas e umas coisas de porcelana para levar para casa. Ou seja, isto mostra um bocadinho que eu fui-os ganhando. Mas confesso... E porquê que era a gaiola e o ursinho? Porquê que era a gaiola? Pois faz sentido, de facto, porque é que eu via com uma gaiola e com um ursinho. O ursinho ainda tenho algures aqui no escritório. Eu guardei-o de recordação. O curso, como era desenvolvimento pessoal, o que dizia era que as maiores barreiras são as que nós pomos a nós próprios. E se nós vemos barreiras e pomos nós barreiras à nossa volta, de facto nunca as conseguimos ultrapassar. E, portanto, a analogia era, no início, nós íamos começar com aquelas barreiras, mas o que eu esperava, quando acabava o curso, era que nós acabássemos sem elas. E eu, no fim, tirava a dita gaiola e o urso estava livre, não é? Sim. Estava liberto, exatamente. E agir que ainda há hoje pessoas que se lembram da formação do urso. Pessoas que eu depois encontro em recrutamento, que vão também a processos ou informações até de outras marcas, depois mais tarde, e ainda se lembram da formação do urso. Mas lembram-me de ter um medo, de responder à sua pergunta, eu tive um medo imenso, e o meu medo aumentou depois da formação ter começado e de ter conhecido estas pessoas. Mas acho que e provavelmente a Teresa vai pensar, ok, e o que é que fez com que os ganhasse? Eu acho que foi humildade, acima de tudo. Eu acho que um formador, eu acho que isto é verdade para qualquer pessoa, mas como estamos a falar de formação, para um formador em particular, nós não devemos achar que sabemos mais do que as pessoas que estão à nossa frente. Nós devemos sempre procurar aprender com elas. E nós teremos algo para partilhar que as pessoas não terão, e portanto teríamos algo a mais para dar, mas de certeza que sairemos dali também a receber algo daquelas pessoas. E eu acho que quando as pessoas percebem isto e percebem que está ali alguém que quer construir, eu até uso muitas vezes esta frase, construir conhecimento com eles, as pessoas abrem-se mais e efetivamente constrói-se, porque um curso nunca é igual ao outro, porque as pessoas não são as mesmas. E portanto eu acho que essa humildade associada à boa disposição, porque Sim. eu acho 8 horas de formação é efetivamente aquilo que levou a conquistar centenas de vendedores a quem já deu formação. Eu acho que foi humildade e outra característica que lhe reconheço, que é dar espaço para as pessoas exporem as suas ideias, por muito que à partida nos pareçam absurdas, não é? Ou seja, há sempre esse espaço. A verdade não é uma coisa fechada, não é? Há um princípio que deve ser seguido, mas depois não é uma coisa fechada. E isto acontecia sempre muito, creio eu, na área de processo, não é? Ou seja, quando é definido um processo para um setor como o setor automóvel, que é uma coisa que seguramente terá mais conhecimento que eu, porque eu apanho já a fase em que o processo é implementado, portanto eu não estou na origem da criação do processo, e portanto quem cria um processo para determinada coisa acontecer, ou seja, no caso do setor automóvel, cria-se um processo em que teoricamente, cumprindo aqueles passos, vai originar uma venda, não é? A probabilidade de originar uma venda aumenta e, portanto, é sempre um bocadinho discutível se aqueles são os passos do processo, e acho que os vendedores são sempre muito habilidosos em passar passos no processo. E, curiosamente, quando depois se lhes pergunta se cumpriram todos os passos do processo, quando não fazem o faço, dizem que não, mas só lá vão à terceira ou à quarta ou à quinta ou à 10ª vez, então lá cumprir o processo, não é? E, portanto, isso dá origem a que as pessoas tenham ideias diferentes sobre um mesmo tema. E introduzindo agora aqui um bocadinho mais o setor automóvel, como eu diria, eu creio que a doutora deve ter esses dados, eu não os tenho,
mas eu acho que deve ser dos setores que mais emprega pessoas em Portugal, não é? Quando as pessoas É um dos mais, de certeza. pronto, as pessoas quando falam no setor automóvel, falamos em vendedores, falamos em concessionários, falamos em redes de concessionários, falamos em importadores, falamos em oficinas, falamos em mecânicos, falamos em mecatrónicos, falamos em chapa, falamos em pintura, falamos depois de todos os stakeholders que andam à volta do setor, como são as companhias de seguro, como são as financeiras, como são uma série de pessoas que gravitam à volta deste setor. E, portanto, quando nós às vezes falamos do setor e que ouvimos dizer que em 2020 o setor ultrapassou a maior crise de todos os tempos, derivado naturalmente da pandemia, é uma coisa que para quem não está no setor automóvel nos passa um bocadinho ao de leve, não é? Mas eu creio que as pessoas não têm grande noção do impacto que isto tem na vida real de todas as pessoas que o setor automóvel emprega e que hoje estão, creio eu, muitos deles, sem saber muito bem qual é que será o seu futuro, não só enquanto empresa, organização ou até como trabalhador e colaborador. E eu gostava de, com esta introdução ao setor automóvel, e acho que a devida diferença que o setor merece, porque é um dos setores, e que eu conheço bem o setor por dentro, portanto sei tudo o que é feito e de bem feito nas redes de concessionários. Aliás, nós às vezes até dizíamos, e creio que a doutora também, que eu acho que um bom vendedor de automóveis vai ser bom em qualquer área, não é? Porque é uma pessoa tão bem formada, sai de uma escola tão boa que a seguir pode ir vender o que quiser. E a primeira pergunta que lhe quero falar, agora falando mais profundamente desta questão do setor, é esta precisamente, que é um bom vendedor vende qualquer coisa. Isto era um tema que eu fazia sempre a discussão e nunca ganhava a discussão. Mas eu não vou dizer a minha opinião antes de ouvir a sua. A doutora acha que um bom vendedor vende qualquer marca? Eu acho que um bom vendedor vende qualquer marca, isso sim. Vende qualquer marca, sim. Acha? Qualquer coisa eu não sei. Um bom vendedor pode não vender algo que seja contra os seus princípios. Certo. Ou seja, imagina, um bom vendedor de automóveis, se de repente vai parar agora vou dar aqui um exemplo um bocadinho extremo, mas entrevistei uma pessoa desta área das funerárias e confesso que essa área ficou-me aqui na cabeça, eu tive muita empatia por ele. Ele dizia-me, eu preciso sair deste setor porque eu não consigo mais trabalhar no meio da morte. Certo. Portanto, eu preciso de sair deste setor. Não foi alguém que passou do automóvel para lá, foi alguém que queria vir para o automóvel porque já não conseguia estar naquele setor. Ou seja, desde que a pessoa acredite naquilo que vende, eu acho que pode vender qualquer coisa e seguramente pode vender qualquer marca. Isso eu acredito que sim. Um vendedor Mercedes pode vender Dacia, tal como o vendedor Dacia pode vender Audi. E acha que um vendedor que vende Mercedes atualmente e que vai para a Dacia é um vendedor motivado a vender Dacia? Se ganhar muito dinheiro, se calhar é. Depende do que for, mas depende do que for importante para ele. Não é só uma questão de ganhar dinheiro. Acho que essa é uma resposta muito simples. Cada um de nós tem os seus botões de motivação. Não é? Há pessoas que se motivam pelo status. Ser vendedor Mercedes tem um determinado status e tem um determinado carro de serviço, como a Teresa sabe, não é? Claro. Se isso for importante para esta pessoa, vender marcas não premium é algo que ele sente como menos interessante para ele, não é? E sente que terá descido na hierarquia, digamos assim. Agora, se o que for importante para ele for ganhar dinheiro e ganhar tanto ou mais a vender Dacias do que ganha a vender Mercedes, não há razão para ele não estar motivado. Não acha então que o produto motiva o vendedor não é um desses botões da motivação? É também? É também, claro que sim. É fácil, há marcas que são mais fáceis do que outras de vender, não é? Por exemplo, a Audi, uma marca que as duas conhecemos bem, eu acho que é uma marca que quando o bichinho se instala, ele fica, não é? E nós sentimos esse entusiasmo com a marca, esse entusiasmo com o produto. Mas, mais uma vez, se eu valorizar mais do que isso, eu valorizar, por exemplo, trabalhar perto de casa, imagino, e vou para um concessionário que é mais próximo de minha casa, se calhar sou mais feliz. Ou seja, eu acho que nós não
Nós não somos todos iguais e não nos motivamos todos pelo mesmo. Sim. Mas a doutora já teve no seu percurso algum caso em que um vendedor Mercedes quisesse sair para uma marca mais generalista? Generalista, sim. Não tenho experiência dos opostos como nós estávamos a dar, não é? Aqui uma Dacia Mercedes. Mas recordo-me, por exemplo, de vendedores que fizeram o percurso Volkswagen-Skoda e vice-versa. Eu diria que não me lembro de ninguém em particular que tenha feito esse processo, mas posso lhe dizer, da experiência de entrevistas, que de uma forma geral os vendedores que estão no mercado premium tendem a querer continuar no mercado premium. É uma tendência. Mas eu diria que aqui podemos usar a lei de Pareto. Há um 80-20, não é? Portanto, se calhar 80% dos que estão no mercado premium querem continuar no mercado premium e só aceitam sair se continuarem no mercado premium, e os outros 20% poderá não ser. Uma questão que, por exemplo, também afeta muito a motivação, Teresa, pode ser a relação com a chefia. Sim. Eu muitas vezes vejo pessoas que a razão pela qual querem sair tem a ver com a relação que têm com a sua chefia. Sim. E há muitos estudos que mostram que é uma das principais razões para as pessoas mudarem de emprego. É verdade. E aqui a pessoa pode estar disposta a sair de uma marca que até goste para ir para uma marca que goste menos, para poder fugir, digamos assim, a uma determinada chefia. Eu lembro-me, por exemplo, de um vendedor de uma marca generalista que foi vender usados só para fugir à chefia. E continua nesse projeto. Está mais ou menos satisfeito, mas continua nesse projeto. As pessoas não têm como lidar com uma chefia tóxica. A saída é sempre sair. Passa o pleonasmo. Não há uma carcaça que se consiga construir em prol de uma carreira. Chefe tóxico. Sim. Teresa, eu diria que nós, ao longo da nossa vida, eu vejo, acho que cada um de nós tem como se fosse uma mochila invisível. Sim. E nós vamos pondo aqui coisas na nossa mochila. E alguns de nós conseguem pôr coisas na sua mochila que os protegem de situações adversas. Quem diz uma chefia, diz, por exemplo, esta situação que nós estamos a viver da pandemia. Eu conheço pessoas que têm chefias francamente tóxicas, que conseguem ser funcionais e viver com essas chefias. Porquê? Porque o que eu posso fazer é retirar a importância. Se há algo na minha vida que me perturba, eu posso retirar-lhe a importância. E, portanto, eu posso, se eu gosto muito daquela marca, se eu gosto muito daquele trabalho, o que eu vou definir é, ok, eu sou feliz aqui, não é porque tenho um chefe que eu não gosto que eu vou mudar. Ou seja, é quase como que nós pegarmos numa coisa que nos incomoda e ela tem este tamanho e nós começarmos a pô-la mais pequenina, mais pequenina, mais pequenina. Okay? Começarmos a reduzi-la. Essa pode ser uma estratégia e há pessoas que conseguem fazer isso. Outras conseguem por relativização, olhar para aquilo e ir fora do trabalho e pensar, ok, mas eu tenho um trabalho de sonho, estou a pé de casa, consigo estar em casa às 8 da noite para dar banhos, tenho uma boa vida, não vou deixar que isto me afete. Ou seja, eu posso minimizar ou olhando para o trabalho, para o contexto de trabalho, ou olhando para o contexto na minha vida toda. E há pessoas que são imunes, de facto. Há pessoas que parece que têm uma redoma, onde até podem ser maltratadas, mas parece que tudo bate e devolvem. Nem devolvem, simplesmente batem e não parte. E essas pessoas terão estratégias próprias ou se calhar a estratégia é quase a dar avestruz, que é fingir que não veem. Eu identifico-me mais com as primeiras. O que eu faço na minha vida é sempre analisar prós e contras e se há algo que eu não controlo, não é? Porque a questão da chefia nós não controlamos. Se algo que eu não controlo me afeta, eu diminuo a importância que dou a essa coisa e a partir daí essa coisa vai afetar-me menos. E o que é que faz um recrutador com tanta experiência como a sua na contratação de uma chefia? Qual é a malha que tem? Isto porque eu creio que uma entrevista de trabalho, não é? É uma coisa muito rápida, não é? Ou seja, há um espaço de tempo. Eu gostava que fosse, não, mas não é. Sim, mas não estamos a falar que não tem um mês para todos os dias conversar com aquela pessoa e ela melhor, não é? Ou seja, tem que ser, dentro daqueles que são os vetores estratégicos da sua conversa, aquela pessoa criar uma matriz e perceber se ela entra ou não naquele perfil que procura, não é? Que malha é que tem
tipo de tipologia de malha tem um recrutador para não contratar líderes tóxicos? Eu não sei. Malha tem isso? A minha malha é sempre focar-me com os objetivos do que o cliente quer. Imagine que o cliente procura uma chefia para dinamizar uma equipa de vendas já relativamente antiga, estou a dar um exemplo, e que precisa de se adaptar, estou a dizer, este modelo que eu vou dizer é um modelo muito comum, precisa de se adaptar mais às vendas online, precisa aqui de puxar pelas pessoas, estamos numa altura muito difícil de motivar pessoas e procuram alguém com estes pontos. Basicamente, eu procuro as pessoas que fazem isto. Uma chefia tóxica, ou seja, alguém que não é orientado para pessoas, dificilmente consegue levá-las com elas. E, portanto, eu acho que a partir do momento que nos alinhamos com os objetivos do nosso cliente, é fácil de ficarem de fora as chefias tóxicas. E, normalmente, as chefias tóxicas dão exemplos aqui em entrevistas. Isto até é mais típico dos homens, não tanto das mulheres. Mas são aquelas pessoas que nós aqui internamente, não sei se isto é bonito dizer, mas não é nenhum palavrão para dizer. Nós aqui chamamos a guerra da testosterona, que é quando eles entram na guerra de testosterona, é quando entram no eu é que mando, eu é que sei, as regras sou eu que dito, eu é que imponho, eles fazem o que eu lhes digo, então e porquê que é assim? Porque eu digo. Pessoas assim, dão-nos aqui uma ideia de que são pessoas que não são líderes natos, não é? Alguém que é líder nato não precisa de impor porque é reconhecido enquanto tal. E, portanto, mostra que é alguém que não inspira as pessoas. E hoje em dia, no nosso setor, nós temos pessoas muito boas e pessoas que precisam de ser inspiradas, não precisam de ser mandadas. E, portanto, mais inspiradas até do que ensinadas, não é? Sim, eu acredito. Se bem que eu acho que nós aprendemos todos os dias e devemos aprender todos uns com os outros, em vários contextos. Mas então, com esta pandemia, eu acho que claramente as pessoas precisam de ser inspiradas e não é só no nosso setor. Eu ainda ontem à noite falava com o meu marido sobre a quantidade de pessoas com que eu ontem falei que estavam desmotivadas, Teresa. Todas do nosso setor, mas até de áreas diferentes. E foi um dia que eu senti muito sabe, quando chegamos ao fim do dia com peso que não é nosso. Eu cheguei ao fim do dia com peso que não era meu. Porque eu acho que estamos numa pandemia, mas não há muito a fazer, não é? Não há muito a fazer. Não há muito a fazer, sim. Não controlamos o vírus, controlamos aquilo que nós fazemos para nos proteger e temos que viver o melhor possível, até porque não sabemos durante quanto tempo é que vamos viver assim. E eu sinto que as pessoas, como estão até em teletrabalho, estão muito sozinhas e muito a precisar de chefias que inspirem, chefias que façam coisas diferentes. Eu própria senti a necessidade de fazer isso com a minha equipa, porque também as senti a irem aos poucos perdendo um bocadinho de energia, sabe? Quando as pessoas começam a perder o brilho. Porque isto, não é? Este contacto através de um computador não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, sobretudo num setor em que tanto se trabalhou a relação, não é? Ou seja, e as reuniões presenciais e a negociação presencial e a importância e a diferenciação que o vendedor pode fazer numa venda e que é um fator determinante e nós sabemos disso, ou seja, que há determinadas vendas que são feitas por determinados vendedores que outros jamais as conseguiriam fazer, ou seja, é o fator pessoa que faz a diferença. E o fator pessoa, naturalmente, que é muito diferente numa relação pessoal, porque a maioria dos clientes também não, são raros, creio eu, os clientes, tirando naturalmente o segmento premium, que se disponibilizam para estarmos a conversar numa negociação via Zoom, não é? As pessoas não têm essa predisposição natural. Ou têm. Ou seja, quando a pandemia arrancou, quando fomos todos para casa no dia 13 de março do ano passado, quando foi declarado o estado de emergência no dia 15, em que os concessionários tiveram que encerrar as suas portas, mantiveram as áreas de manutenção abertas, os funcionários estavam preparados para esta nova tipologia de vendedor que seria necessária para estar no mercado? Teresa, eu acho que nem os concessionários estavam preparados, nem nós estávamos preparados, nem nenhum setor estava preparado. Agora, o que eu acho que assistimos houve concessionários, houve importadores
que de uma forma mais rápida conseguiram responder e encontrar respostas. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso que, efetivamente, a forma como eles se adaptaram foi muito rápida, que foi a Hyundai. A Hyundai, o ano passado, teve a oportunidade, inclusivamente, de subir no ranking, chegou a estar em 5º lugar, que não era de todo o lugar habitual da Hyundai, exatamente pela sua rapidez de se adaptarem. Se a Teresa me perguntar, Wanda, mas eles já estavam adaptados? Não, tinham ali muita propensão para vendas online. Isso tinham. Mas propensão em pensar nisso e começar a trabalhar isso. Mas não tinham as coisas já feitas. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma série de campanhas que geraram muitas leads, que fizeram com que as equipas de vendas tivessem algo para trabalhar. Ou seja, quando as equipas de vendas estavam em casa, naquela altura que nós nem sabíamos muito bem, se calhar alguns ainda nem tinham nunca falado no Zoom, não tinham feito apresentações de carros por WhatsApp, começaram a ter que encontrar respostas para isso, porque começaram a ter leads. E começaram a ter leads que aos poucos perceberam que lhes iam gerando vendas. Então, quando isto acontece, as pessoas rapidamente se adaptam. Obviamente que eles depois também fizemos um programa de formação que ajudou aqui, primeiro, a parte de atitude perante tudo isto, depois a parte de resposta a leads e que tipo de comunicação é que devemos fazer, e depois aquilo que a Teresa se há de lembrar, que não é só responder às leads, é fazer follow-up às mesmas. E comunicar através de vídeo, que era algo que, apesar de ser tão simples, nós ainda não víamos de uma forma muito efetiva. E aqui, não é defender aqui o nosso setor, mas os outros também não estavam preparados para isto. Isto não foi nada só difícil para nós, foi difícil para todos. E nós até tivemos a oportunidade de fazer um estudo em que, porque eu fui pensando muito nos vendedores de automóveis a partir do fatídico dia 13 de março. E pensava, o que é que vai acontecer? Porque a inação nas vendas é péssima, Teresa, e a Teresa já geriu pessoas, portanto, sabe que a inação, o Napoleão dizia, se queres que alguma coisa seja feita, entrega a alguém. Opa, eu li isto no seu currículo. Eu tenho isso no meu currículo. Já não. E eu adorei. E é uma frase... Mas pode repetir, porque eu sobrepus-me àquilo que disse. Pode repetir, porque eu completei... A frase, se queres alguma... E a frase do Napoleão não é minha, infelizmente, que não tive essa bela ideia. Se queres alguma coisa feita, pede a alguém ocupado. E isto faz muito sentido, que é... Quando a pessoa tem que gerir uma série de variáveis, por isso é que as mulheres são tão boas a gerir tempo e a gerir várias coisas ao mesmo tempo, porque normalmente têm o trabalho e depois têm em casa, a família, os filhos, e portanto têm que gerir tudo ao mesmo tempo. Quando nós estamos em inação, nós somos muito mais incapazes de encontrar soluções e vamos nos rendendo à inércia. E portanto o facto de não haver leads, não haver clientes, não haver contactos, dificultou muito a vida a alguns vendedores. E estava a falar do tal estudo, porque nessa altura pensava, aqueles que venderam, os que estão a vender, o que é que estão a fazer de diferente? E, portanto, na altura falei com uma série de pessoas que passaram a pandemia até ali em setembro e entrevistei as pessoas que tinham tido vendas mais expressivas. E estava rasa, Teresa, sem ter aqui nenhuma hipótese de achar que era isto ou aquilo, só mesmo ouvindo as pessoas e depois fazendo uma análise de conteúdo enquanto técnica para extrair dali. E a verdade é que quem mais vendeu, houve 2 fatores que eu diria que foram fundamentais. Primeiro, foi quem mais trabalhou, que é óbvio, não é? Sim. Mas é duro, porque houve pessoas que trabalharam muito mais do que trabalhavam antes. Claro. Porque o que aqui estamos a dizer é quem nunca desistiu, quem estava disposto a percorrer não sei quantos quilómetros para ir mostrar um carro a um cliente que estava a 100 km de distância, sem ter a certeza se ia vendê-lo ou não. E o outro fator foram ou marcas ou concessionários, os concessionários depois também foram fazendo, quando eu digo os concessionários, digo os grupos, de uma forma independente dos importadores. O que os grupos e o que os importadores fizeram também teve impacto. Portanto, importadores que geraram muitas leads facilitaram o trabalho das equipas comerciais e, por outro lado,
Grupos que fizeram eventos online, que lá está, também geraram leads para as pessoas trabalharem, também tiveram mais sucesso. Mas lembro-me de talvez lembro-me de pessoas me dizerem coisas como pessoas que se foram abaixo, muitos deles, numa fase inicial foram abaixo, mas depois há ali um clique, e eu acho que o clique começa quando começam a ter o que trabalhar. E os vendedores que já eram bons foram aqueles que continuaram a ser os melhores? Pois então, há pouco eu menti. Eu disse que não tinha nenhuma questão na cabeça, mas eu tinha essa. Não, nem sempre. Nem sempre. Aconteceu inclusivamente, houve um dado muito curioso, que foi, eu creio que foi 1/4 das pessoas que tiveram melhores resultados só estavam no setor automóvel há 3 ou 4 anos. Okay. Ou seja, eram recentes no setor. Não foram necessariamente, mas também tínhamos imensas pessoas com muitos anos de setor. Não foram as pessoas que tinham a maior carteira, nem foram necessariamente os mais novos. Basicamente tínhamos 2 situações. Ou tínhamos vendedores que já tinham muita experiência e tinham muita carteira, e o que fizeram foi, e houve uma pessoa que me disse uma frase curiosa, disse: Wanda, eu tive tempo para fazer o que eu devia fazer sempre. E eu, então, o que é isso de fazer sempre? É ligar aos meus clientes, conversar com eles e perguntar como é que eles estão. E é verdade, nós ganhámos muito tempo na pandemia. E, portanto, no primeiro confinamento, houve tempo para isto. E eles diziam-me: Wanda, eu ligava porque me interessa por pessoas, e é algo importante no vendedor. Claro. Porque queria verdadeiramente saber como é que as pessoas estavam. E eu não ligava para perguntar se queriam comprar carros. Mas depois diziam-me: Wanda, mas a verdade é que as vendas depois acabaram por aparecer. Claro que não foi a todos os clientes com que ligaram, mas acabaram por reatar relações. Portanto, isto era para quem tinha experiência. Continua a ser uma venda de relação, não continua, doutora? Ou seja, eu chamava-lhe tentáculos, não é? Que as pessoas criam fazendo dos seus clientes os seus próprios vendedores, não é? Ou seja, se nós tendencialmente temos um cliente satisfeito, naturalmente que ele vai recomendar-nos. É praticamente uma evidência, não é? Portanto, as pessoas ainda hoje me contactam a saber a quem se devem dirigir para comprar automóveis. Ou seja, as pessoas, a partir do momento em que confiam no seu trabalho, depois acaba por ser tentacular, não é? Às tantas têm os clientes a vender por si, não é? E, portanto, essa continua a ser uma venda de relação. Sim, e isso não mudou. Não mudou, apesar de a relação muitas vezes ser online, não é? Sim. Neste momento, continua a ser muito importante. Por outro lado, os vendedores mais jovens o que fizeram foi agarrarem tudo o que aparecia. Claro. Ou seja, tudo que eram leads que apareciam. Como? Acreditarem que é aquilo que as pessoas, quando entram de novo para o setor, conseguem fazer, não é? Acreditar que é possível, portanto, têm um contacto e, portanto, é explorar o contacto e fazer o melhor que conseguem desse contacto. Sentiu que no dia 13 de março do ano passado não estava nenhum concessionário, nem nenhuma empresa do outro setor preparada para aquilo que aconteceu, acho que ninguém estava, não é? E este ano, quando fomos todos para o confinamento, sentiu que houve pessoas para quem parecia que era novidade voltar outra vez a fazer diferente? Eu acho que o que aconteceu ano passado alterou o que se fez a seguir. Portanto, eu acho que nós já não vamos nunca mais voltar a trabalhar da mesma maneira. Isso significa, portanto, isso significa que muitos dos hábitos que as pessoas ganharam, muito do à vontade que foram ganhando em usar as ferramentas tecnológicas, muito do à vontade de mostrarem um carro através do telefone, veio para ficar. O que eu diria que foi diferente neste segundo confinamento, porque efetivamente foi diferente, foi que, como a Teresa se lembra, no primeiro confinamento não havia propriamente, portanto, apesar de haver a recomendação para o teletrabalho e termos muitas pessoas em layoff parcial, a maioria deles, as pessoas tinham um momento onde se podiam deslocar ao concessionário e podiam combinar com os clientes, se os clientes assim quisessem, encontros no concessionário. Desta vez isso estava completamente desaconselhado e, para além de ser desaconselhado, houve uma série de auditorias e houve inclusive concessionários que foram
foram multados. E isto, eu ainda não lhe sei dizer que efeito é que teve nas equipas de vendas, até porque só regressaram a 100% agora, mas este segundo confinamento eu acho que terá este efeito que não sei ainda muito bem qual é, que é, imagine, um vendedor o que pode dizer a um cliente é ou leva o carro à casa do cliente, ou se o cliente quiser vê-lo, imagine que é um carro que não tem matriculado, que não tem como o deslocar, é o cliente ir à oficina e um colega do após-venda mostrar o carro. Ou seja, o que este contexto criou foi aqui uma limitação do seu trabalho de vendedor. Eu lembro-me em maio, o que eu dizia nas formações é que vamos encontrar todas as formas de comunicar, de vender, vamos ter com ele, combinamos com ele no concessionário, ou seja, era tudo para ou fazer à distância ou nos concessionários quando o cliente assim o desejasse. E agora eu senti que houve aqui um travão. E para não achar que é um travão injusto, que as pessoas fizeram um caminho, acho que vai fazer com que agora demoremos um bocadinho mais a recuperar, porque o maio acabou por ser um mês bom o ano passado, no regresso. E eu não estou certa que este mês vai ser espetacular, este mês de março. E doutora, agora não está. Portanto, acho que as duas concordamos em que então a venda do setor automóvel, como quase todas as vendas que envolvem um valor de transação grande, são vendas de relação, não é? Ou seja, nós compramos em quem confiamos e, portanto, são vendas de relação. É assim nos carros, é assim nas casas, creio eu, e, portanto, acaba por ser um bocadinho assim em tudo, intermediários que nós escolhemos para depositar uma coisa tão preciosa como o dinheiro do nosso trabalho, não é? Vamos passar para vendas só online, algum dia, vendas automóveis. Eu acho que temos clientes que desejam isso, nomeadamente clientes de uma geração mais nova, que não têm a mesma ligação aos automóveis que a nossa geração tem. Eu lembro-me de ter 15 anos e o meu sonho era ter um Golf. Um Golf TDI. O Golf é o carro mais vendido do mundo, não é? Continua a ser o carro mais vendido do mundo. E não estou certa que seja o mesmo carro, que tenha o mesmo objeto de desejo de um miúdo de 15 anos hoje em dia. Duvido que seja um Golf. Até porque é um carro... Eu no outro dia também li um artigo que dizia precisamente a quebra que inclusive existe hoje em dia das pessoas, dos jovens de 15 anos em tirar a carta. Portanto, as pessoas não querem tirar a carta. E não querem tirar a carta porque não precisam, não é? Porque eles dizem que tenham alguém que os leve do ponto A ao ponto B e que seja facultada a ligação entre pontos, eles não precisam ter uma coisa sua. Ou seja, o sentimento de posse em relação ao carro é uma coisa que tem vindo a mudar ao longo do tempo, não é? Concordo, completamente. Será que esse novo cliente, portanto, creio que seja aquela geração que hoje tem provavelmente 25 anos e que estará na plenitude do seu poder de compra talvez daqui por 10 anos, não é? Que pode, já acabou o seu curso, já tem a sua casa, provavelmente alugada, porque as pessoas não ligam ao tal sentimento de posse, não é? Esse comprador é um comprador que já vai então comprar tudo 100% online, ou seja, eu vou ao site da marca, configuro o meu carro, dou um enter para a minha configuração e chega o meu carro à porta de casa e as jantes não eram aquelas que eu gostava, não é? Porque depois falta aí vendedor no meio, não falta. Ou seja, eu acho que não precisamos nunca... Como sabe, as marcas em que trabalhei tinham configuradores, não é? Que geravam um código de configuração e às vezes o cliente vinha só com o código de configuração e sairia dali um carro que não era o melhor carro e certamente aquele que o cliente ia gostar. Portanto, há ali muito trabalho de vendedor no aconselhamento daquele processo. E até mesmo outra coisa que é, ou os sites de configuração que estão cheios de pop-ups para as pessoas, atenção, se tem este pacote não coloca aquilo, porque como sabe, há uma análise combinatória gigante do setor automóvel e, portanto, as próprias pessoas não sabem como é que poupam, às vezes, em trocar determinado equipamento por determinado pacote. Isso é trabalho de vendedor, não é? Teresa, mas eu não acho que por nós termos o processo completamente online que o vendedor não continua a fazer sentido. Ou seja... E qual é o seu papel nessa... É um papel diferente daquele que tem hoje e cada vez uma das dificuldades que eu acho que existe na venda de automóveis é como a informação está disponível sempre,
Antes o vendedor tinha, imagine, nos anos 90, para comprar um automóvel, precisava que o vendedor lhe explicasse tudo e que lhe mostrasse os catálogos e afins. Hoje em dia está tudo disponível online e o cliente anda atrás de um carro, até sabe mais sobre aquele carro do que o próprio vendedor. Sim. Porque só estudou aquele, foi ver os blogs todos, em Portugal, em Espanha, em França, em todo lado. Isto para dizer que o vendedor não precisa de sair da equação. Agora, eu acho que os carros no futuro, os carros do futuro também vão ser muito mais simples e vão ter pacote, vão ser já pensados pelos fabricantes de forma a facilitar as vendas online. Se vir, por exemplo, o exemplo do ID3. O que é ser o ID3 da Volkswagen é a sua configuração ser muito mais simples do que a configuração atualmente que nós temos de um carro. Ou seja, tem pacotes. Tem o pacote A, B ou C e no fundo tem 3 carros diferentes. Uhum. Isso também passa pelos carros trazerem mais equipamento de série? Não sei, Teresa. Nunca pensei nisso. Não faço ideia se esse é o caminho. Simplificar a oferta, ou seja, não disponibilizar tanto... Simplificar, sim. Porque o que acontece é, os carros, imagine, e uma marca que a Teresa conhece bem, configurar um Audi é complicado. Sim. Mas eu posso lhe dizer, até por experiência da empresa de trading, confirmar Peugeot é bem mais fácil. Certo. Ok? Ok. E é bem mais fácil comprar Peugeot online do que... Já achava que configurar Volkswagen era mais fácil do que configurar Audi, não é? Mas configurar Peugeot ainda é mais fácil do que configurar, provavelmente porque o próprio fabricante já está a pensar nesse sentido. Esse modelo. E o que lhe posso dizer é, como eu trabalho com outros mercados e trabalho muito com França, que é um mercado muito maior do que o nosso, e eu já vejo vendas a serem feitas 100% online. Normalmente nós temos sempre aqueles exemplos dos Estados Unidos. Sim. Que é que toda a gente diz, pessoalmente, imagino uma turma de vendedores, Wanda, mas isso é lá nos Estados Unidos. Se os franceses não são assim tão diferentes de nós, Teresa, e se os franceses já o fazem em modelos muito diferentes daqueles que nós temos, eu acho que nós também para lá caminhamos. Mas até os carros de combustão acabarem, até a nossa geração continuar a comprar carros, eu acho que vamos assistir a modelos híbridos onde quem quer comprar online, compra online. Um bocadinho, imagine, a Teresa agora, se quiser ir comprar peixe, por exemplo, pode ir ao continente da sua zona, ou pode mandá-lo online, ou pode uma peixaria vir-lhe trazer. O que eu acho é que vai haver cada vez mais uma oferta de escolhas e de soluções para os clientes e as pessoas vão decidir aquilo que querem. Eu, por exemplo, gostaria sempre de ouvir a opinião de um vendedor, mas eu acho que não sou isenta neste... Eu também acho que não. E quando fazem esses inquéritos, que eu sou inquirida pela marca, a marca do meu carro, a perguntarem se eu gostaria que no futuro as vendas fossem online, eu digo sempre que não é? Até porque me lembro sempre da importância do papel do vendedor e, portanto, não... mas sim, agora que fala no assunto e faz a metáfora com a nossa vida de dia-a-dia, que como temos várias hipóteses de comprar online ou presencial ou o que seja, portanto, depois o que acaba por acontecer também é que nós já estaremos mais preparados no futuro. Naturalmente, uma fatalidade dessas, a probabilidade de acontecer é muito perto de zero, mas no futuro já estaremos preparados para como se adaptaram também todos os negócios para o online, não é? Restaurantes e pastelarias que ainda não estavam no online e que passaram a estar, precisamente para terem forma de continuar a vender, mesmo quando não é possível ser presencial. Doutora, hoje, se recrutar um vendedor, já tem hoje um padrão diferente de recrutamento que tinha há um ano atrás? Há um ano atrás, antes da pandemia? Depende do projeto em particular, mas há uma coisa que eu passei para qualquer função, nós não recrutamos só vendedores, recrutamos todas as funções que possa encontrar num concessionário, mas há algo que eu averiguo sempre, que é a autonomia de trabalhar sozinho, porque nós nunca sabemos se não vamos ter que pôr as pessoas a trabalharem em casa. E não sabemos em que modelos é que vamos funcionar no futuro, não é? E, portanto, como não sabemos, isso é algo que eu claramente coloco. Depois, ainda privilegio mais, já antes privilegiava, mas ainda privilegio mais, alguém que tenha a capacidade de construir uma imagem online que atraia pessoas. Porque, efetivamente, mesmo quando estiver 70% da população vacinada,
os contactos online já eram muitos, vão passar ainda a ser mais. E se a Teresa vir, podemos comparar aqui vendedores novos com vendedores usados. E como a Teresa sabe, o perfil é um bocadinho diferente. Sim. Mas há quantos anos é que os vendedores usados já não vendem muito mais online? E mesmo que não façam o processo da A a Z, fazem grande parte do processo online, grande parte do processo por telefone, ou seja, grande parte do processo à distância. Sim. E eu acho que nós vamos importar isso para os outros vendedores. Às outras áreas e para os vendedores. A doutora hoje tivesse um configurador de vendedores disponível, não é? Portanto, abria, tinha um sistema, não é? E tinha um configurador possível. Qual é que era a combinação que colocava no ADN para ser o vendedor perfeito? Meu Deus! Há uma coisa... As pessoas tendem a recrutar, e eu diria que é se calhar o maior erro de recrutamento, as pessoas tendem a recrutar pela experiência, mas depois tendem a despedir pela atitude. Sim. Então, eu diria que no meu configurador eu ia dar muita importância a tudo que tem a ver com o lado das soft skills e algo mais questões mais associadas à atitude. E a atitude de, olha, ver o copo mais cheio do que mais vazio. Isto mostra-nos que é alguém que está sempre à procura de soluções e que não sucumbe. O outro será a resiliência, porque eu acho que vem aí tempos muito difíceis e onde vamos precisar de ser claramente muito resilientes. E, pronto, para não ser muito exaustiva, há uma terceira, uma área que eu acho muito importante, que é a área da flexibilidade e adaptação, que é, e isto não é só para os vendedores, é para todos nós. O mundo mudou mais nos últimos 10 anos do que mudou nos últimos 30. É muito importante nós, a velocidade a que as coisas acontecem é tanta que nós rapidamente ficamos desatualizados, Teresa. Sim. Eu, por exemplo, tenho imenso cuidado para garantir que estou sempre em cima de todas as tecnologias, sempre a aprender, eu estou sempre a fazer cursos, eu a recebê-los. Sim, mas no setor automóvel isso é absolutamente determinante, porque os carros, creio que são a segunda indústria do mundo, a seguir aos aviões, aqueles em que a tecnologia, e naturalmente aos telemóveis e assim, não é? Aqueles em que a tecnologia é mais evidente, não é? É uma evolução enorme que se dá no setor automóvel, às vezes em um ano, não é? Ou seja, sempre que sai alguma novidade, e estou-me a lembrar no caso do Mercedes no Classe S, ou quando sai na Audi o Audi A8, ou na BMW com certeza no Série 7, é tecnologia com 4 rodas, não é? Porque aquilo é só tecnologia. E é muito difícil, para um vendedor que não estuda, acompanhar esta evolução, imagino eu, não é? É verdade, mas aqui eu estou a falar de adaptabilidade nos dois sentidos. Eu, por exemplo, adaptar-me daqui a uns anos a deixar de vender carros de combustão e passar a vender carros elétricos, como a Teresa sabe, é uma venda completamente diferente. Isso vai acontecer? Vai acabar a combustão para sempre, na sua opinião? Eu acho que não vai acabar para sempre cedo. Mas cada vez mais vamos vender mais carros elétricos e menos carros de combustão. E isto, o que estamos a exigir aos vendedores é uma adaptação muito grande. Até porque a conversa, as dúvidas do cliente, ao dia de hoje, e os estudos todos mostram isso, não são tanto relativamente à viatura em si. As dúvidas vêm muito da utilização futura da viatura. Ou seja, é a conversa do pós-venda, pós-entrega. E os vendedores não estão, isto não é, normalmente eles estão focados em inspirar os clientes para comprarem aquela viatura, em perceber o que é que entre aquele cliente e aquele carro há em comum e fazerem este casamento e irem fazendo essa dança com o cliente. Agora os clientes chegam lá com problemas. Sim. Chegam lá com dúvidas de então o que é que acontece se eu estiver em Santarém e ficar sem bateria? Então acontecem, este tipo de conversa é completamente diferente e as pessoas não estão ainda formadas nem adaptadas a isto. Daí ser importante a tal capacidade de adaptação, de eu perceber, ok, eu faço isto há não sei quantos anos, mas agora eu tenho que fazer de forma diferente. A Teresa passou por uma adaptação não tão grande, mas lembra-se quando mudou os motores... Eu lembro perfeitamente Lembra-se quando passaram a Common Rail, não é? Portanto, aquilo que vocês diziam que era fracote,
Agora dizem que é espetacular porque é silencioso, não é? E Eu acho que efetivamente foi uma mudança grande. Eu acho que para todas as alterações existe um argumento, não é? Eu acho que se calhar é isso que também define um bom vendedor, não é? Porque os vendedores não escolhem nada, não é? Quem escolhe são os fabricantes e, portanto, é-lhes disponibilizado um menu que tem que servir, não é? E, portanto, para esse menu tem que existir um argumento, não é? E o bom vendedor provavelmente é aquele que mais rapidamente encontrar o argumento certo. E às vezes encontrar o argumento certo leva anos, não é? Portanto, há coisas que podem não funcionar naquela altura e funcionar mais tarde, não é? Creio eu. A doutora, mais ou menos por esta altura do ano. Deixa-me só dizer uma coisa, Teresa, desculpe só acrescentar uma coisa. Relativamente aos elétricos, e há muita resistência da parte dos vendedores por falta de experiência com os próprios elétricos. Sim. Ou seja, eles não têm, não é só lerem informação que alguém lhes deu, é eles próprios levarem para casa veículos elétricos e eles terem essa experiência deles, até porque falam com o cliente é muito fácil, não é? Eles, por exemplos deles. E o que eu acho é que um bom vendedor é alguém que é confiante, e é confiante porque sabe aquilo que diz, sabe daquilo que fala, e portanto nós é que temos que lhes dar as ferramentas, e aqui neste caso a experiência, para eles poderem perceber por eles, e a partir do momento, estamos a falar aqui de adultos, não é? A partir do momento que nós percebemos, nós encontramos os argumentos, como a Teresa diz, e encontramos facilmente. Agora, só dizer-lhes porque é a tendência... Eu acho que no dia em que também o preço for mais democratizado, não é? Que os elétricos estão um bocadinho ainda fora do preço, não é? Eu li alguns que as pessoas disponibilizam para pagar 10% acima do preço de um produto normal, um produto que seja amigo do ambiente. Mais do que isso, já acho um exagero. Portanto, eu acho que quando existir aí uma democratização dos elétricos, provavelmente andaremos todos elétricos e provavelmente elétricos alugados, não é? Não vamos precisar, ou não vamos querer ter um elétrico que passe de geração em geração, como aconteceu com o Golf, não é? Que foi passando de geração em geração. Para nós, mais ou menos por esta altura do ano, se calhar lá mais para setembro, não éramos chamados para ouvir falar sobre uma coisa chamada tendências de consumo, ou seja, e há pouco até falou dos Estados Unidos, que habitualmente ditavam aquelas que iam ser a tendência do consumidor para o ano seguinte. Com esta pandemia é possível definir uma tipologia de consumo para 2022? Olha, as grandes consultoras já o fazem. Eu tenho aqui no meu iPad um estudo da McKinsey para ler sobre isso, até porque estou a preparar um curso de marketing, onde ando a ver, que está a ser particularmente desafiante, porque é o que a Teresa diz, habitualmente nós todos os anos fazemos isto, mas com isto que aconteceu é preciso cruzar aqui muito mais dados e daí estar a ser desafiante, porque não sei se é assim tão fácil de prever. Porque nós nem sabemos daqui a 3 meses como é que nós estamos. Por isso eu acho que... É navegar à vista. Pelo que valem, mas sim, eu acho que é um bocadinho navegarmos à vista e volto a dizer, eu acho que nós não estávamos a gravar quando falávamos disto, eu sinto que vão haver tantas mudanças na forma como nós vivemos, que isso depois terá, obviamente, impacto no consumo. Começa-se a ver a questão da preferência de viver no campo versus viver na cidade, casas maiores, teletrabalho. Em Londres, é comum, neste momento, nós termos várias famílias a saírem da cidade e irem viver para zonas de campo. E isto tudo é promovido pelo teletrabalho. Eu acho que se nós percebermos que o teletrabalho é para ficar em Portugal, até para nós nos automóveis isto vai ter um impacto muito grande, porque se calhar vai ter o interior do país a ter mais vendas de automóveis. Mais dinamismo também, dinamizar mais dinamismo. Não é? Vai ter, se calhar, mais apetência para as pessoas que ficam na cidade para terem carros elétricos e para terem carro, porque eu, por exemplo, sinto que ter carro na cidade, eu vivo em Lisboa, e eu sempre quis um carro, porque um carro, nos meus 15 anos, quando sonhava com o Golf, era liberdade. Hoje em dia o meu carro não é liberdade, muito menos em Lisboa. O meu carro é sempre mal-vindo e é uma dor de cabeça onde é que estaciono, porque eu vivo e trabalho no centro e, portanto, normalmente eu desloco-me a pé. Eu só tenho carro porque eu trabalho no setor automóvel, não posso não ter carro, porque efetivamente não faz muito sentido eu ter
Estava a dizer que o carro atualmente é o seu inimigo, não é? Ou seja, quando precisa... Não, o meu inimigo é o Presidente da Câmara. O meu inimigo é o Presidente da Câmara que me faz ciclovias em todo lado, tira-me lugares de estacionamento e agora ainda decidiu oferecer o estacionamento às pessoas em Lisboa e, portanto, os palermas como eu que pagam dístico de residente e dístico de empresa não têm onde estacionar. Portanto, mover o meu carro é um problema. Eu até me esqueço onde estaciono muitas vezes, de tão pouco que eu lhe mexo. Essa também é uma condicionante que as pessoas vão considerar quando tiverem a fazer, a pensar que carro é que vão precisar, não é? Para estas pequenas distâncias e as pessoas também passaram a estar muito mais tempo em casa, portanto, os vendedores esperam os grandes desafios, não é, doutora? Muitos. A eles e a todos nós, acho eu. Sim, mas para o setor automóvel, que é um setor que tão bem conhece, e para nos despedirmos, qual era assim a mensagem que gostaria de deixar, sobretudo a essa massa tão grande que são vendedores que tanto apreciam e gostam de si? Olha, eu primeiro gostaria de deixar uma mensagem de reconhecimento pelo trabalho das pessoas, porque, tal como lhe tinha dito quando falei com as pessoas o ano passado, com muitas delas, foi um estudo que foi interessante ver o caminho que as pessoas foram fazendo, e foi um caminho duro. Muitas pessoas que não conhecem o setor ou não conhecem a área das vendas acham que qualquer um pode ser vendedor e que isto é muito simples, é só... Aliás, há pessoas que inclusive acham que ser vendedor é de facto o último recurso, ou seja, vão tentar outras coisas e no final, então, eventualmente vão vender automóveis, não é? Como se fosse uma coisa especial. E depois até se assustam, não é? Porque vender automóveis é uma função muito completa. E daí que as pessoas depois, quando entram no setor, fiquem apaixonadas, não é? Não só é completa, como há um enorme desenvolvimento e formação dos seres enquanto profissionais. Sim. Eu diria, primeiro, apreço pelas pessoas e pelo trabalho que fizeram e pelo esforço que estão a fazer para se adaptarem, e depois votos para que consigam ser bastante resilientes para os tempos que aí vêm. E em 2011, 2013, nós passámos uma crise muito dura que afetou muito o setor e que a Teresa sabe lembrar dessa crise. E o que eu diria é que cada ano, eu lembro-me que havia uma altura que eu tinha que apresentar os dados do ano anterior nos cursos de novos vendedores e o que se previa para o ano a seguir. E lembro-me que a dada altura, há um ano onde eu digo, eu acho que é em 2010 ou 2011, que digo que abaixo de 160 mil o setor acabava, qualquer coisa assim muito catastrófica. E a verdade é que nós fomos descendo, mas depois também fomos capazes de subir. E, portanto, nesse ano fatídico, se a doutora se recorda, o setor chegou a 85 mil vendas, não é? Ou seja, para quem não percebe muito dos números do setor, em 98, creio que tinha existido... Chegámos a ter 300 mil, foi o valor de propriedade, e em 2012, eu creio que foi 11 ou 12, foram 85 mil carros novos que se venderam. Portanto, estamos a falar, não é? Uma loucura. Mas e nós ainda estamos longe disso, e portanto, se naquela altura nós fomos capazes de dar a volta, agora, e muitas das pessoas que hoje estão a trabalhar, naquela altura já estavam trabalhando no setor automóvel. E se naquela altura nós conseguimos dar a volta, agora também conseguiremos, porque o ser humano é um ser que se adapta, e portanto acredito que com essa capacidade e com essa abertura para se adaptarem, que também vão conseguir, porque essa adaptação foi pior, ou melhor, essa crise foi pior, foi uma crise diferente desta. Mas estamos todos no mesmo barco. É uma crise puramente financeira, não é? Sim. Aqui não é isso que se trata, assim, estamos todos no mesmo barco, é verdade. Doutora, continua a inspirar pessoas, porque acho que é aquilo que melhor faz. Obrigada, Teresa. Obrigada por ter estado à conversa e falar um bocadinho de um setor que tão bem conhece. Um beijinho muito grande para ti. Muito obrigada. Beijinhos. Gostei muito e continuo a fazer coisas diferentes, como sempre fez, Teresa, que continua-me a surpreender sempre. Um beijinho muito grande. Obrigada. Obrigada, um beijinho.